22, versículo 39. Aqui a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus estava bem próximo da crucificação. Ele não tinha sido crucificado, mas ele estava próximo a nos salvar. Ele estava perto da nossa salvação, ele estava bem perto. Eu preciso que você tome muito cuidado quando você estiver passando luta, quando você estiver passando prova, quando você estiver meio que desanimado. Isso já pode ser um recado de Deus que a tua bênção está chegando. Amém, Jesus. E o diabo está te confrontando para você não receber a tua bênção. Verdade. Então você toma muito cuidado, tá? Porque existem lutas aonde o mal nos afronta, porque ele quer ver a gente caído, e existem lutas onde o mal nos afronta, porque ele quer impedir da gente ser abençoado. Então, quando você estiver passando muita luta, você toma cuidado nessa hora, porque a tua bênção ela pode estar muito perto. A qualquer momento a tua bênção ela aparece para você, e você pode estar passando uma luta por causa dessa bênção. Eu vou te explicar o que aconteceu aqui. A Bíblia vai dizer assim: e saindo, foi Jesus como de costume para o monte das oliveiras. A Bíblia está dizendo que Jesus estava no Getsemane. E os discípulos acompanharam. Observa aqui que Jesus estava para enfrentar uma grande luta. E ele não deu bola. O que ele fez? Como de costume ele ia para o Monte das Oliveiras orar, ele correu para lá. É diferente de muita gente às vezes dentro da igreja, por isso que a bênção dela não é completa. Quando ela passa a luta, quando ela está sendo provada, de dela vir no monte da igreja, de dela vir na presença de Deus, ela foge, ela desanima, ela olha para trás. Então você já começa a entender que quando na sua luta, você não tem que se afastar, você tem que se aproximar mais de Deus e se fortalecer. E Jesus está falando isso para nós. O Senhor está nos ensinando. E o Senhor Jesus levou alguns discípulos com ele. Observa isso. Não foram todos, mas o Senhor Jesus resolveu levar alguns com eles. E diz assim: chegando ao lugar escolhido. Quem crê que Deus escolheu a igreja dele para você buscar ele e servir a ele? Esse lugar tem que ser escolhido. Quando você chega dentro da igreja, Deus tem que te mostrar que ele está lá. Se Deus te mostrar que ele está aqui, esse lugar é escolhido. Se Deus te mostrou que ele está lá na igreja onde você busca, ele está mostrando para você que aquele lugar lá é escolhido. Eu estou pregando hoje meio que aberto, porque tem muitos convidados hoje aqui, né? A maioria da nossa igreja vai ser muitos convidados. E você precisa entender que você só vai ser abençoado se você de fato estiver no lugar que Deus escolheu para você. Verdade. Então, chegando a um lugar escolhido, Jesus falou o que para os discípulos? Orai, para que não entreis em tentação. Jesus sabia que o diabo estava ali. Jesus sabia que o diabo estava ali. E de fato o diabo se apresentou ali. Só que como Jesus não queria perder os discípulos, Jesus ele vai e fala assim: ora, para que você não caia em tentação. Porque Jesus sabia que o diabo que estava ali ia tentar eles. Então, quando você começar a orar mais, você vai ser mais forte diante das tentações que vêm na sua vida. Glória a Deus. O segredo de vencer as tentações
Porque assim, pessoal, não tem como evitar a tentação. Isso é tão real que o próprio Jesus foi tentado para deixar como exemplo que nós seríamos tentados. Abaixa só um pouco. E observa que em todas as tentações do Senhor Jesus, em nenhuma delas ele bateu de frente. Todas as tentações do Senhor Jesus, ele fugiu de todas elas. E o que iria fazer aqueles discípulos fugir da tentação era o quê? A orar. Por isso que Jesus falou assim: ora agora. O Senhor Jesus sabe o que estava enfrentando já. Vocês estão num lugar que eu estou guerreando contra o mal. E esse mal vai te tentar. Então corre. Orar é um relacionamento com Deus. Bispo, porque Deus ele não faz sem eu orar, se ele sabe que eu estou precisando? Talvez você pense, se ele é meu pai, se ele é tão poderoso, por que ele não faz então sem eu precisar orar? Porque assim como existem protocolos no hospital para você passar para o médico, quando você chegar no médico, existe um protocolo no hospital. Não existe? Primeiro você vai ver a ficha, depois você vai passar com a enfermagem para medir toda como está a tua temperatura, como está o teu coração, como está a tua pressão. Por que eles fazem isso? Porque se eles pedirem direto urgente, você já vai direto para outro lugar. Se eles verem que você está aguentando, você está mal, mas aguenta, você vai esperar até que o médico te chama e aí você é atendido. Isso se chama protocolo. A Bíblia tem protocolo. E se você não seguir, você não vai chegar no médico dos médicos. Jesus já tinha falado para a gente pedir, que Ele ia nos dar. Então, se você pedir, Ele te dá. Se você não pedir, você não vai receber. É protocolo. Jesus fala assim que para você encontrar, você teria que buscar. Porque ele disse: todo aquele que busca, encontra. Ele está direcionando o protocolo dele. E ele sabe que muitas das vezes não é fácil a gente chegar até a sala do médico dos médicos. Então a gente enfrenta muito obstáculo. Teve uma hora, como eu já trabalhei com médico, você sabia todo mundo também fala. Tem médico que fala que está cansado, que está cansado coisa nenhuma. Aí trabalhei com ele, então mentira. Ele está lá no conforto. É conforto que chama? Tem um espaço que eles descansam. É conforto? É o conforto. Ele está todo na sala do conforto médico. E um dia eu precisei agilizar o médico, porque eu não estava aguentando mais. Eu estava com um dos meus filhos doentes. E aquela fila, uma fila grande. E o povo todo morrendo na minha frente. Eu já estava com problema com a família, ainda veio o povo sofrendo. Aí eu fui bater na porta. Quem já me conhece? Só que a médica ficou com raiva de mim. E ela jogou uma praga no meu filho. Como eu já trabalhava médico, eu sabia que não era aquilo. Mas ela tinha falado que meu filho poderia estar com uma meningite. E eu olhei para ela e falei: então você vai ver. Mas não é isso que eu quero te falar. Eu tive que ir lá bater na porta. Eu falei: cadê o médico? Olha como que está isso daqui. Meu filho está passando mal. Tem pessoas aqui que estão desmaiando. Pode chamar ele porque não está chegando, não estou olhando. Pode chamar ele lá no conforto dele. Quando eu falei conforto médico, ele sabia o que eu estava falando. Eu acho que é só assim que esse cara entende. Porque só quem entende que é conforto médico quem trabalha com médico. O pessoal não demorou um minuto, todo mundo começou a trabalhar. Então, dependendo da necessidade, você não tem que só pedir. Você não tem que só buscar.
tem que bater na porta. Jesus falou: todo aquele que bate na minha porta, eu vou abrir. Então, o Senhor Jesus sabia que para aqueles demônios que estavam ali no monte, por isso você não sobe no monte com qualquer pessoa. Não sobe no monte com qualquer um. E nem todo mundo que está ali no monte é o Espírito Santo. Cuidado. Principalmente para aqueles que querem revelar. Cuidado com esse negócio de revelação no monte. Se você observar, depois de toda a revelação no monte, eles vêm e começam a contar uma história triste. Sabe o que é, meu irmão? Minha conta está atrasada. Já aconteceu, a gente começou a observar. É porque o meu gás está acabando. Então eles começam a revelar, quebrantar o nosso coração, para depois querer pedir alguma coisa. Eu acho que eles deveriam falar assim: oh, irmão, você pode me ajudar? Não ficar usando a palavra para depois, porque tem gente que sai até da igreja por causa de falsas revelações. Um dia a irmã estava numa igreja dessa de revelação, e aí falaram que Deus revelou para ela que o varão dela ia chegar. E essa mulher acreditou, e o varão não chegou. Agora é o caso, acho que ela já imaginou o vestido de noivo, ela entrando. Aí ela colocou tudo, até a pele aumentou. E não era uma revelação de Deus. Era um caso. Sabe quando já foi? Decepcionado, voltou para o mundo. E ela era da nossa igreja, porque a nossa igreja a gente revela na palavra, a gente não fica atrás de meninas, porque para uma pessoa revelar alguma coisa para você, você primeiro tem que conhecer a vida dela com Deus, quem é ela de verdade. Eu não estou dizendo que tem pessoas que não têm esse dom, porque tem pessoas que já falaram comigo e ela não sabia o que eu estava fazendo. E ela contou tudo que eu estava fazendo para Deus. E ela falou assim: ó, e eu quero dizer, olha só, eu estava indo para um monte. Ela não sabia o que eu estava fazendo. Ela olhou para o meu carro. Ela falou assim: eu quero que você saiba que esse propósito que está dentro do seu carro, Deus já está respondendo, pode fazer. Eu falei assim, e estava dentro do carro. Eu lembro que nessa época eu estava na igreja mundial, e a igreja tinha sido roubada, e a minha vida ia ficar um transtorno, porque como que eu ia provar lá no Braz que a minha igreja foi roubada 10 mil reais? E foi uma luta. E eu lembro que um pastor, o meu regional, gostava muito de mim, e ele tinha pedido, olha só o que Deus fez, ele tinha pedido ajuda para o povo, para pôr o piso na igreja dele. Aí ele falou assim: Marcos, se eu levar a situação para lá, eles podem não entender, você vai perder a igreja. Então vamos fazer o seguinte: eu vou pegar esse dinheiro do piso, eu arrumo para você, você põe na tua oferta, eu abençoo a tua igreja, você explica para o povo o que aconteceu, você faz uma campanha lá para o povo. Eu não sei se quem estava aqui lembra desse. Foi logo no início que eu fui roubado, levaram dinheiro, arrebentaram o escritório, foi uma guerra. Foi aqui na igreja mundial. E aí Deus me deu essa direção, aí eu fui, e essa mulher não sabia. Então, quando é de Deus, Deus mostra para você que é Ele. Aí tinha uma missionária aqui, e ela e o esposo dela foi subir no monte. Aí as irmãs lá no monte: olha, irmã, eu quero te falar uma coisa para a senhora. Deus manda te dizer que o bebê que está aí na tua barriga vai ser uma varoa. Ela olhou para ela e falou: está amarrado, porque eu sou pirata, eu não posso levar isso mesmo. Você está mentindo. Eu operei para o meu espírito. O que você está dizendo que eu vou ter filho? Então você tem que tomar cuidado, porque a revelação vem da palavra.
Senhor Jesus, quando ele chega ali no lugar, ele fala assim, ó, Jesus lhes disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou. Jesus se afastou deles, os discípulos, cerca de um tiro de pedra. Então, como é homem, vou tirar uma pedra. Aonde a pedra cai, mais ou menos na distância que Jesus se distanciou deles. E o Senhor Jesus sabia que com a distância de Jesus e deles, eles iam ser tentados. Quando Jesus vai lá e volta, diz assim, ó, e de joelhos ele orava, Jesus orava, e ele dizia assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice, porque Jesus não estava cantando já. Ele falou assim, Pai, se o Senhor quiser tirar esse cálice que eu vou passar, tira. Mas Jesus ele diz assim, contudo não seja feita a minha vontade. Olha lá, Pai, se queres, faça de mim esse cálice, mas contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então nesse momento apareceu um anjo do céu e confortava o Senhor Jesus. E ele, estando em agonia, ele orava mais intensamente. E aconteceu que o teu suor se tornou em gotas de sangue, caindo sobre a terra. Olha a pressão que ele estava sentindo naquele momento. Levantando-se da tua oração, ele foi lá para os discípulos e os achou dormindo. Eles estavam orando, gente? Não. Eles estavam o quê? Dormindo. Aí Jesus ficou bravo e achou-os dormindo de tristeza e disse, por que vocês estão dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A guerra é tão grande. A Bíblia diz aqui que eles estavam dormindo de tristeza. Quem é que já esteve tão triste na tua vida, num momento tão difícil, que você quis dormir para chegar ao dia seguinte? Quem já fez isso? Os discípulos dormiram, porque eles não estavam aguentando aquilo ali. Só que não era para eles dormir, era para eles orar, era para eles estar buscando. O que Deus está falando com você nessa manhã? Você tem orado? Você tem noção do diabo que você está lutando? Você tem noção da tua luta espiritual? Para não estar orando muitas das vezes como você não está orando, para não estar buscando muitas das vezes como você não está buscando. O pessoal aqui estava bem perto da nossa salvação, bem perto. Aqui estava um passo da crucificação. A nossa salvação, ela começou aqui. Então, quando você estiver passando luta, não murmura. Quando você sair de uma campanha e ficar, eu não vou fazer mais campanha, porque eu faço, não adianta nada. Aí você vai falar, diabo, agora que eu vou fazer mais. Agora que eu vou orar mais. Agora que eu vou mais na igreja. Você está me humilhando? Eu estou pedindo para Deus libertar meu marido. Você está jogando meu marido na sarjeta bêbado? Você está achando que eu vou desistir do meu negão? Você vai ver só, Satanás. Eu piso na tua cabeça. Eu vou orar. Eu vou buscar. Você não vai duvidar. Então você vai orar. Diabo, você está pensando que eu vou deixar o meu filho? Eu aguentei ele aqui 9 meses. Eu chorei por ele. Eu dei a vida por ele. Eu amo meu filho. E não adianta, você perdeu. Porque agora eu vou fazer mais campanha aí. E tem mais diabo na minha igreja aqui de manhã, tarde e à noite. Eu vou de manhã, tarde e à noite, com os 3 filhos.
para você o quê? Orar é falar com Deus. Orar é estar perto de Deus. Orar é ter relacionamento com Deus. É só assim que você vai vencer as tentações. Não é porque você está no erro que você é tirado. Não é porque você está no erro que você é daquele espírito imundo que um dia você serviu. Você está no erro porque você não está orando muito. Você está no erro porque você está fraco. Não é porque você está no erro que você não é de Deus. Não é porque você está no erro que Deus esqueceu de você. Começa a voltar para a igreja. Faz a tua campanha. Vem na sexta, vem no domingo, vem na quarta, vem na segunda. Vai orando. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Lá no livro do Apocalipse, capítulo, quem está entendendo a palavra? Quem está passando uma luta muito